Este método de escalonamento tem várias características, algumas mais favoráveis, outras menos favoráveis. Entre as características mais favoráveis, gostaria de salientar a escalabilidade, ou seja, é fácil acrescentar tarefas ao conjunto de tarefas. E outra propriedade também muito importante é o facto de acomodar facilmente tarefas esporádicas. Por isso, não é necessário saber de antemão os momentos de ativação das várias tarefas. Esta é uma propriedade muito flexível e que é extremamente importante para facilitar o projeto deste tipo de sistemas. Contra, temos, claro, um pouco de overhead, ou seja, de sobrecarga, que é imposta ao CPU para ter que gerir a fila das tarefas prontas e que está ordenada por prioridades. Entretanto, é muito importante saber como é que vamos atribuir as prioridades e temos várias formas de o fazer. A forma mais comum e que é talvez das mais estudadas é aquilo que nós chamamos a atribuição das prioridades inversa ao período, que em inglês se designa por rate monotónico. Neste caso, a tarefa mais prioritária é que tem um período mais curto, ou seja, é que tem maior frequência de ativação. A tarefa menos prioritária é a tarefa mais lenta, ou seja, com menor frequência de ativação. Outras formas de atribuir prioridades são, por exemplo, o critério que em inglês se designa por deadline monotónico, ou seja, em que a prioridade é atribuída inversamente à deadline, ou prazo de execução, ou seja, quanto mais curto for o prazo de execução, maior é a prioridade da tarefa. E há ainda outras situações onde não é propriamente conveniente dar a prioridade mais alta às tarefas mais rápidas ou com prazo mais curto, e há aqui um critério de importância em que acaba por se atribuir a prioridade mais alta a uma tarefa que, independentemente da sua deadline ou do seu período, tem mais importância no contexto da aplicação em particular. Entretanto, um aspecto fundamental nestes sistemas é, na altura em que eles estão a ser projetados, conseguir saber se a execução das tarefas vai ou não ser concluída a tempo, ou seja, se vai ou não ser concluída dentro da sua deadline. Em particular, estes sistemas poderão muitas vezes ser sistemas periódicos e por isso nós vamos querer saber se a sua execução, ou a execução de cada instância, vai ou não terminar dentro do respectivo período ou até a respectiva deadline, se ela for diferente do período. Existem, para fazer esta verificação, dois tipos de testes que nós genericamente designamos por testes de escalonabilidade e são estas duas famílias, os testes baseados na taxa de utilização e os testes baseados no tempo de resposta. Os testes baseados na taxa de utilização são testes bastante fáceis de calcular. Basicamente, há um parâmetro por tarefa que se designa a utilização da tarefa e que diz qual é que é a percentagem de processador que ela utiliza e que se calcula basicamente dividindo o seu tempo de execução pelo seu período. Quando nós somamos todos os parâmetros de utilização das tarefas, nós obtemos aquilo que chamamos a utilização total do processador. Se por acaso a utilização total do processador for com N tarefas inferior ou igual a esta quantidade que temos aqui, é possível afirmar que nós vamos ser capazes de executar a tarefa dentro do seu próprio período, ou seja, é garantido que ela consegue terminar a execução dentro de cada período, antes da próxima ativação. Existem outros testes também semelhantes, como é o caso do majorante hiperbólico, e que neste caso, em vez de termos uma soma das taxas de utilização, temos um produtório, ou seja, um produto das taxas de utilização, sendo neste caso o limite 2. Este teste é ligeiramente mais eficiente do que o outro teste, no sentido em que consegue encontrar mais conjuntos de tarefas que são escalonáveis, enquanto que neste existem alguns conjuntos ou mais conjuntos que têm um resultado indeterminado. Olhando para o primeiro conjunto em particular, ou o primeiro teste em particular, que é tipicamente designado por teste de Liu e Leyland, foram os respectivos autores, nós podemos identificar aqui três situações. A primeira situação é uma situação em que a taxa total de utilização é superior a 100%, corresponde a uma situação de sobrecarga. Naturalmente, temos que ter sempre a garantia de que a taxa de utilização é inferior a 100%, porque senão, naturalmente, o CPU ou o processador não consegue executar todas as tarefas. Essa é, portanto, uma condição necessária. Temos também a situação em que a taxa total de utilização é inferior àquele majorante que nós vimos no slide anterior e, nesse caso, nós temos a garantia que o conjunto é escalonável, ou seja, que as tarefas conseguem todas executar dentro do seu prazo.
E, por outro lado, temos a situação onde a taxa de utilização está entre 100% e o majorante. E isto corresponde a uma situação indeterminada em que este teste não consegue dar resposta nem dizer-nos se realmente as deadlines ou os prazos vão ser cumpridos ou não. De forma gráfica, nós temos aqui uma representação dessa situação, onde nós temos a verde conjuntos de tarefas que têm uma taxa de utilização inferior ao majorante e, como tal, têm a sua escalonabilidade garantida. Este seria o limite do majorante para um número bastante elevado de tarefas, ou seja, o seu limite quando o n tende para infinito. Entretanto, temos conjuntos de tarefas a vermelho que correspondem a situações de sobrecarga, onde a taxa total de utilização é superior a 100% e por isso nós já sabemos que naturalmente não vão cumprir os prazos porque estamos a sobrecarregar o processador, e temos estes conjuntos de tarefas que aqui estão designados a amarelo ou estão representados a amarelo e correspondem a situações de indefinição, onde este teste não nos consegue dar uma resposta sobre a escalonabilidade do sistema, ou seja, sobre o facto das tarefas cumprirem ou não com a sua deadline. Temos aqui alguns exemplos. Este é um exemplo com 3 tarefas, com estes períodos e com estes tempos de execução, e temos aqui aquilo que normalmente se designa por um gráfico de Gantt, que é uma distribuição do processador pelas tarefas ao longo do tempo, que representa a execução das tarefas. Normalmente, para nós avaliarmos a situação de pior caso, que é aquela que nos interessa analisar, a situação de pior caso que leva aos atrasos maiores corresponde à situação onde as tarefas são todas ativadas simultaneamente, ou seja, aquilo que designamos por ativação síncrona. Neste caso, nós verificamos que a tarefa de mais alta prioridade é sempre executada assim que é ativada. Por outro lado, a tarefa de prioridade seguinte já sofre atraso quando é executada em simultâneo com a tarefa de mais alta prioridade, mas noutras alturas ela é executada imediatamente também. Por outro lado, a tarefa de mais baixa prioridade sofre bastantes interrupções. Sempre que é reativada alguma das tarefas de mais alta prioridade, ela é interrompida, aquilo que nós chamamos de preensão, para permitir a execução das tarefas de mais alta prioridade, o que leva a um alongamento do seu tempo, chamamos-lhe o tempo de resposta. De todas as formas, utilizando a análise que nós estávamos a ver, da taxa de utilização, se nós calcularmos a taxa de utilização deste conjunto, 0,5 unidades de tempo a dividir por 2 unidades de tempo, 0,5 a dividir por 3, 2 a dividir por 6, e somarmos, temos um total de 75%. Neste caso, o majorante para 3 tarefas corresponde a 78%, como é superior à taxa de utilização efetiva que temos, isto quer dizer que nós temos uma ativação garantida por período e por isso o teste garante-nos a escalonabilidade deste conjunto. Noutra situação onde temos uma taxa de utilização superior, por isso neste caso para 3 tarefas temos uma taxa total de 92%, que é superior ao majorante, o teste é indeterminado. E neste caso em particular nós vemos que, embora o teste seja indeterminado, todas as tarefas terminam dentro das suas deadlines e por isso o conjunto é escalonável. Noutra situação diferente, nós temos também uma situação de indeterminação, onde a taxa total de utilização do CPU é de 93% e por isso superior ao majorante, mas neste caso, ao contrário do anterior, nós temos realmente uma situação de perda de deadline, onde a tarefa 3 não consegue terminar antes da execução ou da ativação da próxima instância. Existem casos de indeterminação onde os testes baseados em taxa de utilização não nos conseguem dar uma resposta efetiva para sabermos se o conjunto de tarefas é escalonável ou não. Para esses casos e também para casos onde as prioridades são atribuídas de forma arbitrária e não necessariamente de acordo com o critério rate monotonic, desenvolveram-se outros testes que são mais complexos, mas que têm uma resposta mais correta. Neste caso, podem mesmo dar-nos uma resposta que nós chamamos uma resposta exata, em termos de execução de pior caso, ou de situação de pior caso, de tempo de resposta de pior caso, e permite-nos construir um teste de escalonabilidade ao qual nós dizemos que é necessário e suficiente. Neste caso, aquilo que nós vamos calcular é um tempo de execução de pior caso, ou seja, qual é que é a situação que leva ao maior atraso possível de execução da tarefa, e se para todas as tarefas o tempo de execução de pior caso for inferior ao seu prazo, ou à sua deadline, então o conjunto é escalonável. Como dizia, este teste, desde que o cálculo do tempo de resposta de pior caso seja exato, nessa altura este teste é necessário e suficiente, e por isso garante-nos a escalonabilidade se for cumprido.
Este é um exemplo onde nós temos aqui duas tarefas que são ativadas e nós, por aqui, podemos constatar que o pior caso de tempo de resposta corresponde à situação das tarefas que são ativadas em simultâneo. Por exemplo, neste caso, a tarefa 2, quando é ativada em simultâneo com a tarefa 1, que é mais prioritária, sofre mais atraso. Nesta outra situação, onde ela é ativada separadamente da tarefa 1, ela tem um atraso menor. Ou seja, nós temos que nos focar na zona de pior caso, que é a zona da ativação síncrona. Neste caso, nós podemos calcular o tempo de resposta como o tempo que é necessário para executar a própria tarefa, mais o tempo de interferência, ou seja, o tempo que é necessário para executar as tarefas de mais alta prioridade que a vão interromper. Esta interferência pode ser calculada com esta expressão, que no fundo corresponde a somar os tempos de execução das tarefas de mais alta prioridade, um número de vezes, que está aqui representado, que corresponde ao número de vezes que elas são reativadas durante a execução da tarefa em questão. Por exemplo, neste caso, nós iríamos ter que calcular, para calcular o tempo de resposta de pior caso da tarefa 2, incluir não só o tempo de execução da tarefa 2, mas também duas vezes o tempo de execução da tarefa 1, porque ela é reativada duas vezes durante o seu tempo de resposta. Para nós calcularmos a interferência, existe um método que é um método iterativo, onde nós começamos por calcular uma primeira abordagem ou uma primeira avaliação ou estimativa para o tempo de resposta de pior caso, que corresponde simplesmente à soma das tarefas, do tempo de execução das tarefas de maior prioridade, e depois iteramos com aquela expressão que está aqui representada, onde nós vamos calculando uma nova estimativa para o tempo de resposta de pior caso, que vai tendo em conta a estimativa anterior. E nós podemos apenas ter duas situações, ou esta estimativa não converge e ultrapassa a deadline, ou então converge dentro da deadline. Quando converge dentro da deadline, o valor de convergência corresponde exatamente ao tempo de resposta de pior caso. Este é apenas um exemplo, aquele exemplo que foi visto anteriormente, em que tínhamos uma taxa de utilização de 93%, ou antes, perdão, de 92%, e que permitia que as deadlines fossem cumpridas, mas em que o teste da taxa de utilização dava um resultado indeterminado. Neste caso, nós, se calcularmos o tempo de resposta de pior caso para a tarefa mais prioritária, ele é trivial, porque corresponde ao seu tempo de execução. Para a tarefa 2, também é muito simples, porque é o seu tempo de execução mais uma execução da tarefa de mais alta prioridade. Para a tarefa 3 já é mais elaborado, porque temos que contar com não apenas a interferência das primeiras instâncias das tarefas de mais alta prioridade, mas também as suas reativações, que vão fazer interrupções da tarefa de mais baixa prioridade. Se nós executarmos aquele método iterativo, começamos por ter uma primeira estimativa de 4 unidades de tempo. Essa estimativa não é suficiente. O próprio processo vai calcular uma nova estimativa que dá 5, diferente da anterior, por isso temos que continuar a iteração. Na iteração seguinte, obtemos 5,5 unidades de tempo, que já corresponde de facto ao tempo de resposta, e se fizermos uma nova iteração, vemos que o resultado é o mesmo e, como tal, o processo convergiu e este corresponde ao tempo de resposta de pior caso, que de facto corresponde ao tempo de pior caso observado. E é realmente um valor exato e, por isso, nós podemos, neste caso, dizer que o sistema é escalonável com garantia utilizando este método. E este foi o módulo sobre escalonamento de tarefas com prioridades fixas, onde nós vimos estes dois métodos de análise que nos permitem verificar se o conjunto de tarefas vai ou não cumprir os seus prazos, ainda enquanto estamos a projetar o sistema.